Ed, Bob, Drew e Louis. São quase quarentões que fazem parte da classe média urbana americana. Ed é um publicitário, Bob, um vendedor, Drew é gerente de uma fábrica de refrigerantes e Louis, ele tem uma imobiliária que ele havia recebido de herança e talvez que tenha a melhor situação financeira, e ele que administra essa imobiliária. São 4 amigos. Na verdade, a amizade maior se dá entre Ed, o publicitário, e Louis, esse dono da imobiliária. Os outros são um pouco mais afastados. Desses, o mais afastado é o vendedor, Bob, né? Mas eles ali meio que se relacionam. Mas a grande amizade é entre o Ed e o Louis. O Louis, ele é um personagem muito interessante. Ele é halterofilista, ele pratica arco e flecha, ele é muito interessado em atividades do corpo, né? Ele cultiva o corpo, exercícios físicos, uma vida saudável. Ele é um cara muito interessado nisso. Mas também na parte cultural, ele gosta muito de arte, ele é um cara que tenta cultivar não só o corpo, mas também o espírito também. E ele tem umas fantasias, apocalípticas. Na verdade, eu não diria que são tantas fantasias assim, tanta fantasia assim, porque essa história se passa na década de 70. O filme da década de 70, uma época da Guerra Fria, portanto, esses conflitos, né, entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, colocava realmente o mundo diante da possibilidade desse Armagedon apocalíptico. E o Louis, ele acreditava que o mundo, né, seria realmente vítima de uma guerra nuclear, e nesse mundo apocalíptico, o indivíduo teria que sobreviver graças, única e exclusivamente, à sua capacidade física e psicológica, né? Que não dependeria mais das instituições políticas, das instituições religiosas, do judiciário, que essas outras instituições todas seriam totalmente extintas, que o indivíduo teria que lutar pela sua sobrevivência graças à sua força física e o seu intelecto e a sua emotividade. Então, em suma, o indivíduo precisaria estar individualmente muito bem preparado. Ele chega a ponto de construir lá na sua residência um abrigo antinuclear, né? Então ele se sente tocado por essa perspectiva de um futuro muito sombrio, né? De um acontecimento terrível, né? E será esse Louis que irá propor para os amigos um final de semana diferente. Então ele propõe para os amigos que visitarem uma região que em breve será inundada. Será inundada para se construir uma enorme represa. Aquela região irá se transformar num enorme lago artificial. E ele quer ir visitar essa região, descer esse rio, né? Fazer uma canoagem ali, descer esse rio, porque é uma região que será extinta em breve, é uma região em grande parte ainda com vida selvagem, que não existirá dentro de alguns meses, dentro de algumas semanas, ela será inundada. Então ele começa a convencer os amigos a embarcarem com ele nessa aventura de final de semana. Os amigos não querem, acham que lá tem animais selvagens, vai morder a gente, o rio é perigoso, nós estamos acostumados com a vida da cidade, isso não vai dar certo. Mas ele tem um discurso tão sedutor e eles escutam bastante ele é um líder, né? Uma presença carismática. Ele acaba convencendo o Ed, o publicitário, e o Ed acaba convencendo os outros e eles acabam todos concordando que vão fazer a tal da viagem. Algumas semanas depois, eles então partem lá para essa região. Quando eles vão para essa região, o Ed e o Louis vão num carro, e os outros 2 amigos no outro carro. E eles vão papeando a viagem, né? E o Louis começa a contar pro Ed, olha, dessa região que a gente vai,
o pessoal que mora lá não tem um histórico não muito abonador, ele fala. Ali não é muito difícil, quase toda a família alguém já foi preso por algum ato ilícito que cometeu. E muitos foram presos por assassinato, ele fala. Aquele pessoal vive muito da produção da bebida alcoólica ilegal, da produção e da venda da bebida alcoólica ilegal. Então é uma conversa assim que começa a amedrontar. Você fala, puxa, eu acho que esse final de semana desses caras não vai transcorrer muito bacana o negócio. Não vai transcorrer muito como eles estavam planejando. E o Luiz embarca em outros assuntos assim desse tipo. Ele começa a dizer que aquela região que tinha milhares de árvores, naquelas árvores milhões de larvas se suicidavam anualmente. Eram larvas medrosas que não cumpriam a sua metamorfose. E ele faz uma analogia e compara essas larvas com os moradores da cidade que não completam a sua metamorfose, né? Então tudo isso já começa a nos alertar de que talvez aquela viagem ali não vai correr muito bem o negócio ali para o lado deles. Bom, eles chegam lá na nascente do rio e vão procurar ali os habitantes locais, porque eles querem que os habitantes desçam com os 2 carros, claro, vão pagar essas pessoas para descer com os carros. Quando eles chegarem lá embaixo, terminar as corredeiras, descer a corredeira, os carros já estão lá, eles pegam o carro e vão embora, né? Mas os caras não querem, ele oferece dinheiro, negocia, tá, no fim os caras acabam aceitando. Mas ali você já percebe um antagonismo que existe. Eles chegam barbeados, limpos, extremamente asseados, cabelos penteados, dentes perfeitos, né? Alegres, simpáticos, conversadores, né? E os habitantes locais estão sujos, desgrenhados, barbudos, mal vestidos, né? E mal encarados, irritados, né? E com uma animosidade muito clara, muito presente, né? Então você percebe claramente que há ali algo que está indicando cada vez mais de que aquele final de semana não vai ser legal, né? Ocorrerá então a famosa cena dos banjos. Se vocês botarem lá no YouTube cena dos banjos, duelo dos banjos, né? Duelo dos banjos, vocês vão cair nessa cena. É uma cena que vai se dar entre um habitante local, um adolescente muito estranho, estrábico, albino, né? E ele começa a tocar o banjo dele, e o Drew, que é músico também, começa a tocar o dele, e eles começam então a conversar musicalmente. Há um diálogo ali entre eles. A gente imagina que é um diálogo de aproximação, é um diálogo mostrando a receptividade do local, é um diálogo de boas-vindas. Mas depois você vai perceber que não é bem isso. Quando eles terminam de tocar, né, o Drew vai todo simpático, com uma alegria assim, meio contagiante. Ele vai lá cumprimentar o menino porque ele adorou tocar com o garoto, né? E o garoto recusa cumprimentá-lo, né? Não dá a mão para ele, vira o rosto e nem olha para ele. Bem agressivo, né? Então, mostrando claramente que aquele duelo musical, aquela conversa musical não era bem uma conversa, era mais um duelo musical que estava mostrando ali não proximidade, não saudação de boas-vindas, mas um duelo musical que estava marcando territórios, marcando diferenças, né? E antecipando fatos mais radicais que iriam ocorrer dentro de breve. Quando eles estão naquela situação, o Ed começa a lembrar de uma viagem que ele havia feito ao sul dos Estados Unidos, para uma área agrícola, uma área rural do sul dos Estados Unidos, e ele havia estranhado muito o contraste
Ele percebeu o seguinte, ele imaginava encontrar ali habitantes saudáveis, bonitos, alegres, felizes, né? E ele não encontrou nada disso. Ele encontrou pessoas amputadas, cegas, pessoas traumatizadas pelo acidente de trabalho existente ali. E pessoas feias, desnutridas, com dentes estragados, pessoas um pouco agressivas, arredias, e não bateu com o ideário que ele estava imaginando, né, das pessoas que eles foram encontrar. E é essa mesma sensação que ele está tendo ali agora, né, quando está lidando com essas pessoas, ele lembra dessas outras pessoas que ele havia encontrado, mostrando mais uma vez, reforçando mais uma vez, de que esse final de semana as coisas não vão terminar muito bem para o lado dos quatro amigos. Bom, eles vão então acampar, eles pretendem pernoitar ali na mata, final de semana, né? E lá quando eles estão lá na mata, descendo a mata ali, eles vão se deparar com dois habitantes locais, dois homens violentos, agressivos, dois homens criminosos, né? Estão barbudos, os dentes todos estragados. Né? E esses homens vai terminar por matar um deles, e vai estuprar um deles, e vai tentar estuprar um outro. E esses homens agem de forma muito sistemática, de forma organizada, de forma cirúrgica. Eles são muito hábeis, são muito ágeis, são muito organizados, mostrando que, com certeza, eles já haviam cometido essas violências contra outros visitantes ali, contra outros turistas, né? Aquela violência já havia sido cometida antes. A gente também tem que reforçar que essa região é uma região ainda meio inóspita, uma região ainda selvagem, né? Há um primitivismo nessa região. E essa região, tanto o filme quanto o livro, né, eles vão mostrar a retirada da igreja, né? A igreja está sendo carregada, o cemitério está sendo retirado, porque a região vai ser toda alagada, né? Então você está tirando os seus mortos dali, né? Então a religião, o cuidado com os mortos, talvez sejam duas, né, práticas que caracteriza o ser humano, né? Que o diferencia dos outros bichos, dos outros animais, né? E isso está sendo retirado da região. Então aquela situação imaginada pelo Lewis de um mundo apocalíptico, de um mundo vítima de um Armagedon nuclear, é como se ele estivesse vivenciando aquele mundo ali agora, porque são os 4 homens contra aqueles 2 homens armados ali, que eles estão lutando ali pela sobrevivência. Esse mundo sem igreja, sem poder judiciário, sem poder nenhum, sem nenhuma instituição normatizadora, não existe ali, sem nenhuma instituição humana capaz de cobrar os freios inibitórios humanos, né, do primitivismo selvagem do ser humano, não existe ali. Eles estão soltos, livres, para sobreviverem numa luta, graças única e exclusivamente às suas habilidades físicas, mentais e psicológicas, né? E esse futuro que o Lewis havia imaginado no futuro do Apocalipse, ele está vivenciando ali agora, né? Ele está vivenciando ali agora. Então eles vão passar por essa experiência traumática. Um voltará estuprado, o outro voltará com uma fratura exposta gravíssima, quase perde a perna. Um deles será assassinado e ficará sepultado diante daquelas toneladas de água para sempre, né? E o outro voltará como um sobrevivente, mas ele é obrigado a assassinar daqueles 2 criminosos, ele é obrigado a assassinar, ele mente depois para a polícia, ele vai ocultar o corpo de 3 cadáveres, né? Ele oculta o corpo dos 3 cadáveres. Então esses homens vão voltar ao seu cotidiano, à sua vida do dia a dia. O Lewis e o Ed, eles se ressentiam muito da vida que eles levavam. Uma vida muito pacata, uma vida muito rotineira, uma vida pouco viril,
né? Uma vida pouco viril. Já o Bob e o Drew não. O Bob e o Drew, eles estavam muito bem harmonizados com a vida que levavam, não tinha nenhuma outra grande preocupação. Ali os grandes assim preocupados com uma elaboração mais sofisticada da vida, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista artístico, do ponto de vista da origem do homem, do futuro do homem, essas questões mais filosóficas, era o Louis e o Ed. E são os dois que vão voltar mais transformados dessa viagem, né? O Louis se imaginava um super-homem, o gostosão, o bom do negócio, e ele vai perceber que super-homem não existe, né? Que super-homem não há. Então ele volta com a bola muito mais baixa, ele volta um sujeito mais ameno, um sujeito mais conciliador, ele volta mais como alguém mais equilibrado, digamos assim. Drew vai ficar lá morto, não vai ter, não vão poder avaliar as mudanças do Drew. O Bob, ele parece que ele consegue dar a volta por cima dessa experiência traumática que foi ser estuprado. Ele parece que consegue sobreviver psicologicamente, emocionalmente a essa tragédia na sua vida, mas é uma lembrança terrível que ele terá que carregar para sempre. Ed talvez seja um grande, tenha passado pela grande mudança, né? Então aquela metamorfose que o Louis falava na viagem que eles fizeram, das larvas que se matavam e não cumpriam a sua metamorfose, né? Então o Ed, ele faz a sua metamorfose, né? Ele mata um daqueles, esconde 3 cadáveres, mente magistralmente bem para a polícia. Ele faz coisas de que ele não imaginaria fazer. O sonho dele era matar um veado, né? Ele treina o arco e flecha para isso. O sonho dele é matar um veado. E ele tenta matar esse veado lá na viagem. No início ele tenta matar, a mão treme e ele não consegue matar, mas a mão não treme para ele matar o cara que vai dar a sobrevivência dos 3 lá, né? Ele mata o cara, né? E não conseguiu matar o veado antes. Então, quer dizer, ele realmente consegue se encontrar. Numa linguagem aí nova era, a gente pode dizer que ele conseguiu se encontrar com seu eu mais profundo, com seu eu mais verdadeiro, né? Ele consegue essa harmonia interior, né? Ao passar por essa experiência. O filme Amargo Pesadelo, o título original é Deliverance. Então, Deliverance quer dizer libertação, quer dizer salvação, né? Então, tem muito a ver por essa experiência penitencial que eles passaram ali naquele final de semana, né? Nessa história está, assim, presente a salvação, a penitência, né? A libertação, né? É uma história que versa, uma parábola, né? Que versa sobre isso. Essa história já tem quase 50 anos. O filme é da década de 70, né? Mas é uma história que ainda se conserva atualíssima, né? Atua de novo, lê o livro de novo, porque essa história, mesmo transcorrido quase meio século, essa história ainda permanece em seu pleno vigor.